Olá, amigos! Segue aqui o nosso roteiro de estudos de ciências para essa semana. Vamos ver do que vamos tratar hoje? Hoje o conteúdo estudado será sobre a transformação química, ainda parte de dentro dos conceitos que temos vistos das transformações da matéria. Então, hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho mais sobre transformação química e vamos relembrar alguns conceitos de transformação física. Quais são as referências que vocês vão utilizar para estudar hoje? Primeiro, vocês vão assistir ao vídeo aula que eu vou disponibilizar no site da escola, ok? Logo depois, vocês vão assistir uma explicação que eu fiz no quadro, que a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a transformação química. Logo depois, vocês vão fazer a leitura dos conteúdos do livro que falam um pouco sobre os conceitos dessa transformação química. Logo após isso, para fixar ainda mais o conteúdo, vamos ver uma ação, vamos ver um vídeo animado sobre as reações químicas, as moléculas que se juntam e se formam novas substâncias, disponível lá no YouTube. O link está disponível aqui nesse roteiro. E depois nós vamos fazer os experimentos da página 417 e 418. Peço que vocês façam em casa com liberdade, tá? E fiquem tranquilos quanto à resposta. É uma resposta pessoal e cada um vai ter uma experiência diferente dos conteúdos. Vocês vão no livro didático de vocês e realizar os exercícios que estão na página 417 a 419. Logo após isso, temos aqui embaixo ainda um texto informativo sobre as transformações químicas e algumas perguntas com relação à transformação química, ou seja, ao conceito que estamos estudando hoje, tá bom? Vocês vão ler todo esse texto, tá bem explicativo, e logo após vocês vão responder, pode ser no caderno, ou quem puder imprimir pode responder também na folha, se houver espaço suficiente para você conseguir escrever. Então vocês vão responder as questões. Na letra A, de acordo com o que você leu no texto, o que seria uma transformação química? Aí, lendo lá no texto, vocês vão responder essa questão com o que está escrito lá. Na letra B, qual outro nome que podemos usar quando nos referimos a uma transformação química? É só ler lá no texto qual é a outra palavrinha que nós podemos usar para dizer que também é uma reação química. Na letra C, escreva alguns exemplos de transformações químicas encontradas no texto acima. Então, no texto tem mais de um exemplo sobre alguns tipos de transformações químicas que podemos ver em alguns objetos. Tudo bem? Na letra D, qual seria a diferença entre transformações físicas e químicas? Baseado em tudo aquilo que a gente estudou, que a gente já viu, qual é a diferença entre uma e a outra? Também está lá no texto. E na letra E, como podemos saber se ocorreu alguma reação química? Escreva pelo menos 3 fatores que evidenciam essa transformação. Também está lá no texto, mas qualquer dúvida podem procurar o material de apoio que eu estou disponibilizando no site da escola. Até mais! Um beijo! Olá, amigos do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Rafaela. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, para que possamos rapidamente voltar à escola juntos, cheios de energia para continuar estudando. Também estou me cuidando daqui, tá? Mas enquanto isso, a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre a matéria, né? Sobre as transformações químicas que ela pode sofrer. Hoje, então, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a parte da composição dessa matéria, do que ela é formada, né? Nós já vimos que a matéria, ela possui massa, volume e é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, eu sou matéria, você é matéria, essa caneta é matéria, esse quadro também é matéria, beleza? Outra coisa que nós vimos também é que essas matérias possuem estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? E além disso, essas matérias passam por transformações físicas, como já vimos nos estados físicos da água, por exemplo, né? Quando passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente tem evaporação, a gente pode ter solidificação, a gente pode ter condensação. Isso tudo é uma transformação física. Por quê? A transformação física é onde eu mudo apenas a aparência daquela matéria, mas ela não deixa de ser aquela matéria. Por exemplo, do sólido para o líquido, no caso da água, eu mudei o gelo para uma água líquida, né?
ela continua sendo água, só que apenas mudou a aparência dessa água. Então, a transformação física ocorre quando eu mudo apenas a aparência ou a forma daquela água. Agora, quando eu estou falando de transformação química, eu vou mudar completamente a composição e a estrutura daquela matéria. Ou seja, a essência que ela tinha antes, ela não vai ter mais, tá? Eu vou passar a ter uma nova substância, um novo produto. Vamos ver aqui rapidamente. Então, numa transformação química, eu tenho mudança na composição da matéria. Como isso pode acontecer? Quando eu junto uma substância com outra substância, o que eu chamo de reagente, eu posso vir a formar uma nova substância, um novo produto, completamente diferente do que eu tinha antes, ok? Para essa nova substância, eu chamo de produto. O meu produto vai ser exatamente a reação química que aconteceu entre duas substâncias. Bem interessante, né? Nós vamos ver alguns experimentos daqui a pouco e inclusive eu também coloquei mais uma explicação em slides que vocês vão ver já já, ok? Espero que vocês tenham gostado, continuem se cuidando e um abraço virtual muito carinhoso. Um beijo e até a próxima aula. Conhecer como a matéria pode ter sua química mudada. Hã? Como assim, professora? Calma. Vou explicar. Acompanhe esse slide que eu preparei sobre as transformações pela qual a matéria pode passar. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a palavra transformação? O que vem à sua mente quando falamos sobre transformação? Mudança, não é mesmo? Mas em ciências, como podemos aplicar isso? Quando eu falo de uma transformação física, eu estou falando de uma mudança, mas que não muda a essência da substância. Eu não estou formando algo de fato novo, uma substância nova. Eu estou mudando apenas o estado físico em que essa matéria se encontra. Por exemplo, um copo de água líquida que, quando colocado no congelador, vira gelo, ou seja, houve uma mudança do estado líquido para o sólido. É uma mudança na essência da matéria. Não, né? Continua sendo água. Então, podemos falar que foi apenas uma mudança física. Já estudamos isso bastante nas últimas semanas, certo? Na mudança física, ocorre mudança do estado físico e da aparência da matéria, mas a essência da matéria continua a mesma, não é? E já que estamos falando de estados físicos, vamos relembrar quais as mudanças que podem ocorrer na matéria? No estado sólido, as partículas da matéria estão muito unidas, permitindo pouquíssima movimentação das moléculas. No estado líquido, as partículas estão mais separadas, permitindo maior movimentação dessas moléculas. E no estado gasoso, as partículas estão muito separadas, permitindo um maior agito ou movimentação da molécula. Nesse slide, podemos ver que as transformações físicas dependem da temperatura do ambiente. Certo? Observem a setinha dessa figura. Quando o estado sólido se transforma em líquido e o líquido se transforma em gasoso, foi porque a altura, como aponta a seta para a sua direita, pois está recebendo calor. Por exemplo, um picolé, que nós vimos na última aula, devido ao calor do ambiente, ele muda do estado sólido para o estado líquido. E se ficar ainda mais tempo no calor, ele vai evaporar com o passar do tempo. Sólido para líquido, fusão, né? E líquido para o gasoso, vaporização, que também pode ser chamada de evaporação, se for mais lenta, como por exemplo uma roupa que está secando no varal, ou o cabelo molhado que vai secando ao ar livre. Na última aula, fizemos o experimento de colocar água líquida para ferver no fogo, lembram? Observamos que tinha tanto calor que agitou tanto as moléculas, então a temperatura foi tão alta que a mudança de estado físico foi rápida e nós chamamos ela de ebulição. E quando o estado gasoso começa a perder calor? Sabe aquele banho quente, no inverno, aquele banho quente que você toma? De repente o vidro do chuveiro está todo embaçado, não é? Por que isso acontece? É o vapor de água quente que vai para o vidro. E esse vidro frio faz com que o estado gasoso volte a ser líquido. A baixa temperatura de alguma superfície como a parede, espelho ou vidro faz com que a água que estava no estado gasoso
passa então para o estado líquido. A essa mudança damos o nome de condensação ou liquefação. O que aconteceu ali então? Perda de calor ou redução da temperatura, como mostra a setinha da figura agora para o lado esquerdo, viu só? Então lembra do picolé derretido? Está no estado líquido, não é? Coloque ele de volta no congelador. O que vai acontecer? Tcharam! Sim, ele vai congelar, isso mesmo. A essa mudança de estado chamamos de solidificação. Tranquilo, galerinha? Tudo isso que vimos até então foram transformações físicas da matéria. Agora, vamos falar um pouco sobre a transformação química. A transformação química é diferente da transformação física, pois ela forma substâncias novas. Isso mesmo, eu vou juntar substâncias diferentes e o produto dessa reação vai ser diferente. Essa junção de substâncias que formam outro produto, damos o nome de reação química. Mas como podemos saber que temos uma reação química? Nós temos algumas formas de evidenciar isso. Por exemplo, se ocorrer liberação de gás. Outra evidência que ocorre uma transformação química é quando ocorre mudança de cor. Outra evidência é quando ocorre mudança de temperatura. Ainda pode ter uma evidência que é quando ocorre explosões. Isso mesmo. Fogos de artifício são um tipo de reação química, assim como acender um fósforo também é uma reação química. Interessante, né? Agora observem esses dois exemplos aqui. Primeiro vemos que misturando duas substâncias diferentes, produzimos uma nova substância com uma cor diferente. Legal, né? Já nesse outro exemplo, vemos que a temperatura elevada ajuda a cozinhar ou assar um alimento, como por exemplo esse pequeno cupcake. É através do calor do fogo que podemos consumir um alimento depois de cozido. Bem interessante. Vocês observaram como a matéria pode mudar, não é? São através das transformações físicas, onde muda a aparência da matéria, e também através das transformações químicas, onde novas substâncias são formadas a partir da mudança na estrutura da matéria. Viram a diferença? Então, entendemos e finalizamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar e-mail. Um beijo e um abraço virtual bem apertado. Não saiam daí que temos experimentos bem legais para fazer hoje. Até lá, pessoal! Então, pessoal, lá na página 416, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as transformações químicas da matéria. Mas antes, lá no início da página, vocês têm, na número 3, um pequeno exercício só para relembrar o que vocês viram sobre transformações físicas. Então, ele está pedindo assim: escreva abaixo algumas mudanças físicas que vocês observaram no seu dia a dia. Então, tudo aquilo que vocês viram, ou dos experimentos que vocês fizeram, ou do dia a dia, no cotidiano que vocês têm visto na casa de vocês podem anotar aí, tá? Como, por exemplo, bater alguma coisa no liquidificador, aquele experimento que a gente fez sobre aquecer a água, né, na panela. Tudo isso é um tipo de transformação física, beleza? Agora, indo em frente com o conteúdo de hoje, as transformações químicas da matéria. Vamos ler o quadrinho. O pai tá com a filha, né, fazendo pipoca. Que legal, né? Aí ela diz assim: pai, na escola estudamos que os sólidos derretem quando submetidos ao calor, mas isso não acontece com o milho. Por quê? Interessante, né? Uma pergunta muito boa dela. Ela observou que o pai estava fazendo, mas a gente tinha visto que a água mudava no calor, né? O milho não. O milho, ele tem a alteração da sua composição química. O que quer dizer isso? Toda a estrutura dessa matéria vai mudar, formando uma nova substância quando aquecido. E número 2, o que você acha que o pai da Duda pode responder a ela? O que a gente pode pensar a respeito disso, né? O pai da Duda poderia dizer o quê?
Será que ele poderia explicar que a matéria estava mudando, que a pipoca não ia ser mais a mesma coisa? Aliás, que o milho da pipoca não seria mais a mesma coisa. Agora ela teria um milho de pipoca, ela teria um produto novo, porque houve uma reação química. Não sei, né? A gente pode pensar nessas possibilidades. Agora, o que está acontecendo dentro da panela naquele momento? A gente observa, né? Claro que não dá pra ver, mas se a gente botar um vídeo no YouTube, ou enfim, perguntar pra alguém, a gente pode ver que dentro lá da panela a gente tem um calor, né? E tá tudo fechado. Então o milho, ele vai passar a se transformar numa pipoca através do calor e da temperatura que está ali dentro, da pressão que está dentro da panela. Ele vai mudar completamente a sua estrutura química, sua estrutura de matéria. Pois bem, lá na página 419, ele explica um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler. As transformações que acabamos de ver são chamadas transformações químicas. Nelas, não só o aspecto da matéria muda, mas a transformação em suas moléculas, ou seja, o material, após a transformação, tem uma composição diferente da composição inicial, que eu falei anteriormente sobre o milho, né? Na cozinha, observamos muitas outras que ocorrem pelo aquecimento de alimentos, mas há diversas outras aconteceram na natureza que não dependem de aquecimento ou resfriamento. Algumas evidências de que uma transformação química ocorreu são mudança de cheiro, cor, gosto e massa, que é a quantidade de matéria, né? Formação de bolhas ou fumaça e emissão de luz. Bem interessante. Então, esse textinho está explicando mais uma vez o que a gente já viu lá nos nossos slides, que a gente viu um pouquinho na nossa aula, né? Que a matéria vai se transformar quimicamente quando a composição dela muda, ela não permanece a mesma coisa. Tudo bem? Agora, voltando aos experimentos, na página 417 e 418, vocês têm 4 estações para trabalhar esse experimento. Fiquem à vontade para fazer isso em casa com o auxílio do seu responsável. E eu peço que vocês escrevam as propriedades que estavam antes e depois do experimento, tá? E façam o desenho bem bonito também embaixo, tudo bem? Na estação 3, que é a estação do pão, vocês podem fazer um bolo ao invés de fazer o pão. Olha que divertido fazer junto com a mamãe ou com o papai de vocês um experimento delicioso desse. Então, vocês podem usar uma massa de bolo e depois ver como é que ficou esse bolo assado, né? Esse bolo pronto. Na número 1, a gente tem a estação do ovo. O ovo, ele vai estar cru antes de você cozinhá-lo, e ao colocar ele na água para poder cozinhar, depois você vai ter o ovo cozido, o ovo pronto para ser consumido, tá? Também desenhem. Na número 2, eu acho que é a estação mais deliciosa, a estação da pipoca. Que tal assistir um filme depois de fazer as aulas, né, de estudar? Vocês podem fazer uma pipoca. Faz a pipoca, observa como vai estar o milho. As ações aqui tem que ser feita com auxílio, com a presença do seu responsável. Não façam sozinho, por favor. Tudo bem? A última estação, eu fiz um experimento sobre isso que vocês já viram, né? Como é que o papel fica ao ser queimado, ao sofrer uma queima, né? E como ele estava antes. Tudo isso vocês podem anotar. Tudo bem? E por fim, na página 419, nós temos alguns exercícios para terminar. Depois de passar pelas estações, responda as perguntas. Letra A. Quais propriedades mudaram nas transformações observadas? O que vocês observaram em tudo que mudou? Cor, o cheiro, o sabor, o gosto, a forma física, né, daquela matéria. Tudo isso vocês podem colocar consistência, se ele era mole, ficou firme, se ele estava úmido, ficou seco, tudo bem? Na letra B, você acha que a composição final dos materiais é igual à inicial? Pergunta importante, né? O que a gente sabe sobre as transformações químicas? Prestem atenção. No número 2, pense nas transformações a seguir. Quais delas são transformações químicas, ou seja, em qual delas há a mudança de composição do material? Marque com um X. Então, você tem uma
fruta apodrecendo, tem a digestão da comida, uma doença que se cura com o remédio, folhas que se secam, neve derretendo e copo quebrando. Quais dessas aí vocês acham que ocorreu uma transformação química? Respondam aí bem bonito, tudo bem? É isso, pessoal. Até a próxima aula com mais um roteiro diferente para a gente poder continuar estudando. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijão. Pessoal, hoje a gente vai fazer 2 experimentos bem legais para mostrar um pouquinho sobre as transformações químicas que a gente está vendo nessa aula de hoje. Relembrando, então, as transformações químicas são aquelas que vão mudar a composição da matéria. Então eu vou misturar uma substância e outra substância. Quando eu junto essas substâncias, eu vou ter um produto novo. Alguma coisa vai surgir daí. Diferente da transformação física, que é aquilo que não muda, tá? Somente a sua aparência pode mudar, ou seja, o seu estado físico, mas a sua composição química permanece a mesma, ok? Então, o primeiro experimento de hoje, a gente vai fazer uma combustão. Nessa combustão, a gente vai queimar o papel e vai observar como isso se deu, tá? Então, quando a gente faz o ato de riscar o palito e ter fogo, a gente também tem um tipo de transformação química. Vamos observar. Composição da matéria através de um experimento bem simples, tá? A gente vai pegar um recipiente, aqui um copo com água, colocar em cima de um refratário, ok? Para que não suje, né? A gente vai pegar um pouco de vinagre, colocar, que é uma composição de ácido acético. Colocar bicarbonato. E observem o que vai acontecer. Misturamos 2 substâncias, né? Vamos formar uma nova. Isso se chama transformação química da matéria. Observe.